Sabe aquela energia toda que a gente sente no comecinho de um projeto? Aquele gás para começar um hábito novo, uma meta? E aí, de repente, a frustração quando essa energia some? Pois é, nesta nossa conversa, a gente vai explorar uma ideia muito poderosa. E se a chave para continuar, para ter consistência, não for ficar caçando mais motivação, mas sim uma outra coisa? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Aquele fogo de palha que faz a gente acordar super cedo para malhar ou passar horas num hobby novo, porque parece que ele tem data para acabar. É uma coisa que todo mundo já passou. E entender o porquê disso é o primeiríssimo passo para a gente conseguir quebrar esse ciclo. Certo. Vamos começar a desmontar essa ideia. A nossa primeira parada é questionar uma coisa. Será que a motivação é mesmo essa heroína toda que a gente pintou na nossa história de produtividade? Ou será que, esse tempo todo, a gente estava apostando, digamos, no cavalo errado? E aqui está o pulo do gato. A motivação por natureza é instável. Pensa nela como uma faísca. Ela depende de um estímulo externo, de uma expectativa, de uma emoção boa. E qual é o problema? Bom, estímulos mudam, expectativas nem sempre se cumprem e as emoções flutuam o tempo todo. Confiar só na motivação é tipo construir um castelo na areia. Ok, então se a motivação é essa faísca que acende rápido e apaga rápido, o que seria a brasa? Aquela que queima devagar, de forma constante, sem fazer barulho? É exatamente aqui que entra o nosso conceito principal, o compromisso. Vamos dar uma olhada em como os dois se comportam lado a lado. O compromisso, veja bem, não precisa de festa. Ele não depende de aplauso nem de um estado de espírito perfeito. Ele é uma decisão interna, quieta, quase um pacto que a gente faz com a gente mesmo. É aquela força que faz a gente levantar num dia de chuva, num dia de cansaço, no dia em que a última coisa que se quer fazer o que precisa ser feito. E olha só como a diferença fica clara aqui. A motivação, ela busca o pico, a intensidade, aquela explosão de energia. Já o compromisso, ele busca a continuidade, a constância, o dia após dia. A motivação exige sentir alguma coisa, seja empolgação, inspiração. O compromisso exige algo bem mais simples, mas ao mesmo tempo muito mais profundo. Só a sua presença, a decisão de estar ali e fazer. Ponto. E essa diferença toda acaba levando a uma mudança interna que, olha, transforma tudo. Ela muda a pergunta principal que guia as nossas ações no dia a dia. E essa pequena virada de chave faz uma diferença enorme. Quando a gente vive refém da motivação, essa é a pergunta que fica martelando na cabeça toda manhã. Será que eu estou com vontade de ir para a academia hoje? Me sinto inspirado para escrever? Se a resposta emocional for não, a ação é adiada. A vida fica meio que à mercê do humor do dia. Agora, quando o compromisso assume o volante, a pergunta muda completamente. Ela se torna prática, objetiva e totalmente desconectada do estado emocional. Ok, o que precisa ser feito hoje? A resposta não depende de sentimento, e sim do plano, do acordo que já foi feito. E isso, gente, isso é libertador. E aqui vem a consequência mais poderosa disso tudo. Aquele debate interno, sabe? Aquela negociação super cansativa que acontece na nossa mente toda manhã, ela simplesmente para de existir. A decisão já foi tomada lá atrás. A energia mental que a gente gastava pensando, será que eu vou ou não vou, agora pode ser usada para uma coisa só, fazer. Então, a proposta é olhar para o compromisso não como um peso, um fardo, mas sim como um acordo poderoso. Um acordo que, no fim das contas, simplifica a vida e devolve o controle das nossas próprias ações para a gente. Colocar na cabeça um mantra simples como este pode funcionar como uma âncora. É um lembrete de que a base da ação não é um sentimento que vai e vem, mas uma decisão firme. As pessoas mais consistentes que a gente conhece não são super-humanas. Elas só pararam de negociar todo dia com a própria vontade. Para sentir isso na prática, tem um exercício bem simples. Hoje à noite, antes de dormir, escolha uma ação bem pequena para fazer amanhã. Pode ser arrumar a cama assim que levantar, ler 2 páginas de um livro, qualquer coisinha. Aí você só diz internamente, isso já está decidido. E então, esquece, solta. O objetivo aqui não é a tarefa em si, mas sim experimentar a leveza de acordar com uma decisão a menos para tomar. Bom, estamos chegando ao fim da nossa conversa. A ideia aqui não é dar uma resposta final, mas sim deixar uma semente para a gente pensar. Algo que possa continuar crescendo aí dentro. E a reflexão final é justamente esta. O que é que muda dentro da gente quando uma ação sai do campo da negociação diária e entra no território de um acordo, de algo que já está estabelecido?
Talvez a resposta não seja sobre se tornar mais forte ou mais disciplinado, mas quem sabe sobre se tornar um pouco mais livre. Fica aí a pergunta para a gente pensar.